Olá, tudo bem? Você já ouviu falar em Viktor Frankl? Ele foi um neuropsiquiatra de relevância neste mundo, que faleceu em 1997, aos 92 anos de vida. Mas ele padeceu terrivelmente nas mãos de Adolf Hitler. Como milhares e milhões de judeus, ele foi levado para o campo de concentração localizado em Auschwitz. E ele narra num dos seus livros os sofrimentos terríveis pelos quais ele passou e aqueles prisioneiros que com ele estavam. Mas mesmo em meio à dor, em meio ao sofrimento, ele teve uma percepção muito interessante. Ele constatou dois grupos de pessoas que ali estavam com ele. Um primeiro grupo que não tinha motivo para viver, não tinha sentido, não tinha objetivo. E que essas pessoas que compunham esse grupo, elas com mais facilidade ou com menos dificuldade, elas tiravam as suas próprias vidas. Mas que num outro grupo, no qual ele estava, em que as pessoas tinham sentido para viver, tinham ainda motivo para buscar algo, tinha sonhos, que essas pessoas eram mais resistentes emocionalmente e psicologicamente, e que suplantavam as adversidades com menos dificuldades naquele campo de concentração. E ele mesmo foi uma dessas pessoas. Ele disse que por várias vezes ele prevaleceu contra o suicídio, tendo no seu coração um ideal vívido e claro de escrever um livro. Quando ele saiu dali, que ele foi liberto desse campo de concentração, ele criou então a chamada logoterapia, que é uma terapia que procura incutir na mente dos seus clientes, dos seus pacientes, de que o que eles precisam é achar sentidos para viver, objetivos para viver, e que ao elegerem alguns motivos, então essas pessoas ficam fortalecidas diante da vida e podem superar as adversidades, podem ser mais fortes psicologicamente, emocionalmente, para passarem por esta vida sem que tenham maiores dramas e traumas. Quero dizer para você que eu concordo totalmente com a proposição de Viktor Frankl. O sentido da vida, ter motivo para viver, é o que nos dá o gosto emocional, o gosto espiritual. Veja o que diz o apóstolo Paulo aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Antes Paulo tinha uma ideologia: perseguir os cristãos, aprisionar os cristãos, matar os cristãos. Mas depois Cristo o chama, Cristo o converte da sua religiosidade e ele se torna um cristão. E a partir deste momento, o apóstolo Paulo diz que a sublimidade pelo conhecimento de Cristo Jesus fez com que as demais coisas fossem para ele esterco, refúgio, que o sentido e o centro da sua vida passou a ser o Senhor Jesus Cristo e os seus ensinamentos, a sua doutrina de vida. E todos nós sabemos pelo que passou o apóstolo Paulo. Ele apanhou várias vezes, ele esteve em nudez várias vezes, por várias vezes ele quase morreu, e num dado momento ele chegou a expressar que ele estava disposto a não somente sofrer por Cristo, mas a morrer por Cristo, se necessário fosse.
quero dizer para você o seguinte: nós temos neste mundo várias ideologias pelas quais as pessoas vivem e às vezes até dão as suas vidas. Mas muito acima de qualquer ideal, muito acima de qualquer ideal, independente do qual seja, está servir a Cristo, seguir a Cristo, ser um discípulo de Cristo. Essa sim é a realização do ser humano. Isto sim traz o sentido pleno e total à vida do ser humano. Repito, ter o ideal nesta vida preenche num certo percentual a lacuna vazia no interior humano. Mas somente servindo e seguindo a Cristo, o Deus Todo-Poderoso, é que esse interior é totalmente preenchido e passa a ter um profundo sentido para você, levando você a superar todas as adversidades e mesmo nelas você ser uma pessoa feliz. Creia em Cristo, receba Jesus Cristo como seu Salvador e faça de Jesus Cristo e a vida com Ele o seu supremo ideal. Que Deus lhe abençoe.